Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Felipe Genari. Vou estar aqui com vocês no evento de hoje. Obrigado aí a todos que já estão conectados. Muita gente por aqui. E, pessoal, compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Deixa eu ver, acho que ela apareceu, né? Então, a ideia de hoje vai ser, né, falar para quem já está nesse terceiro ano de candidatura ou para quem, né, ainda está antes do ano de candidatura, mas já quer entender como que funciona, né, esse ano de... Opa! Pessoal, a Maria Antunes falou que ela não está conseguindo ouvir. Alguém pode mais aqui no chat falar se está conseguindo ouvir ou não, só para a gente ver se é só com ela. A Bárbara falou que está conseguindo ouvir, a Adriane também. Obrigado. Então, Maria, eu acho que é no seu computador. Ah, ótimo, agora ela consegue. Perfeito. Então, vamos lá, né? Então, a ideia aqui é que, né, eu fale bastante aí sobre como se planejar ao longo desse ano de candidatura. Mesmo para quem está ainda, né, não está no ano de candidatura, acho que vai ser super proveitoso. Primeiro, aqui alguns recados para quem ainda não nos conhece, é daqui para fora, ou para quem está começando a conhecer todos os eventos, a gente tem gente nova que começou a nos acompanhar. A gente vem desde 2001 preparando jovens para fazer graduação no exterior. Já foram mais de 3.500 através dos nossos programas. Muitas applications enviadas ao longo desses anos, né, alunos aprovados em algumas das principais universidades, e muita gente também com bolsa de estudos. Hoje, no nosso time, tem várias pessoas que se formaram no exterior, assim como eu, fui até inclusive cliente da Daqui para Fora, estou aqui há bastante tempo também. E aqui algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Outro ponto bem interessante, a gente não tem relação comercial, convênio com as universidades, então a ideia é ajudar vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis, enviarem as candidaturas para as faculdades que melhor combinem com vocês. Então, a gente não está restrito só a essas opções. E hoje, ou na verdade há bastante tempo, né, a gente atua nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e na Holanda. E a partir desse ano a gente está ampliando para algumas universidades específicas, na Itália, Espanha, Portugal e França. Tá? Então, a ideia é ter mais opções aí para os nossos estudantes. Já deixando alguns recados também dos próximos eventos. Então, na semana que vem, a gente vai ter um evento bem interessante falando sobre como, né, vocês devem fazer para selecionar as universidades mais adequadas de acordo com o perfil de vocês. No dia 9, eu vou fazer uma entrevista bem legal com a Luísa, inclusive eu conversei um pouco com ela hoje, e né, se vocês estão interessados, ou para quem está interessado em ingressar no mercado de games, ela é uma CEO, né, da área, também é conselheira na Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Jogos. E, assim, gostei muito de conversar e conhecer ela hoje, acho que vai ter bastante coisa legal. E no dia 22, a gente tem um webinar sobre redações, né, e o papel das redações no processo seletivo. Tá? Então, né, fiquem atentos. E, por último, aqui, acho que já coloquei antes, né, mas vou falar de novo e vou colocar aqui no chat. Se vocês estão começando a entender mais sobre o tema, recomendo fazer essa análise de perfil. Então, a gente faz uma avaliação do país de preferência de vocês, área, notas, né, universidades, nível de inglês, orçamento planejado, para ter uma primeira ideia das chances de cada um. Se vocês têm boa chance de estudar fora ou não, aonde você está bem, no que você precisa melhorar. Então, super recomendo, pessoal, para quem está começando a pensar nisso, faz essa análise, que é um ótimo primeiro passo, né? Eu coloquei ela aqui no chat, eu vi que a Bárbara perguntou se a gente ajuda a aplicar para outras universidades. Sim, Bárbara, aquelas eram só, né, algumas das principais que a gente já teve alunos aprovados, mas, né, a gente não tem restrição. E aí eu vou pedir também, se durante a apresentação, pessoal, vocês forem tendo dúvidas, podem fazer as perguntas eu vou pedir para usar mais o Q&A, se possível, porque depois fica mais fácil eu responder. E aí, agora que eu começar, a ideia é eu responder todas no final. Muitas delas vão acabar também, provavelmente, sendo respondidas durante a apresentação. Então, aqui, né, são os pontos que eu vou abordar, né, ao longo da conversa, tá? E aí, né, no final, como falei, vou abrir para as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Começar falando um pouquinho sobre as fases de candidatura de quando um estudante está, né, no último ano aí do ensino médio. Aqui a gente vai contar um aluno que está nesse ano, né, e vai se candidatar esse ano.
E também pode ser algum aluno que já está fora do ensino médio, tá, pessoal? Que está no gap year ou que está na universidade. E aí, se você é mais jovem, pense que você vai ter esse ano de candidatura quando você tiver, né, você está no segundo ano, no ano que vem, no primeiro ano daqui a 2 anos. Então, a primeira fase que a gente vai trabalhar, que, né, para quem está nesse ano, se começar agora, seria, né, de março a julho ou de abril até julho. Primeiro é sentar e fazer todo um planejamento do que você vai ter que fazer de forma prioritária, mês a mês, né, semana a semana, para ter uma ideia bem macro, e principalmente não focar em pontos que só vão precisar ser feitos lá na frente. Então, esse planejamento é fundamental. Nessa primeira fase 1 também, é onde a gente começa a seleção de universidades. O que a gente gosta bastante é de tentar estar com uma lista bem definida, se não, né, totalmente definida, mas já consolidada no final do primeiro semestre, início do segundo. Se você ainda não começou a estudar para as provas, né, que você tem que fazer, altamente recomendo a se preparar para elas. Muitos dos alunos já começaram, né, alguns no ano passado, outros estão começando agora, e a ideia aqui, né, é já fazer os testes, fazer as provas nesse primeiro semestre, e a gente começa também, de uma forma menos puxada, o trabalho de redações com os nossos alunos. Então, a gente tem um programa de redações que os alunos fazem no primeiro semestre e que é muito mais para dar uma base, começar a ver quais são as melhores histórias, e o aluno ainda não vai investir tanto tempo. Tá? E aí, por último aqui, ainda a gente coloca atividades extracurriculares. Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas vai depender muito do planejamento de cada estudante, de cada família. O segundo semestre, a fase 2, o foco principal vão ser nas necessidades de application, então levantamento de prazos, pré-requisitos, documentos necessários, e nas redações. Então, isso toma bastante tempo, né? Então, né, por isso que o ideal é, se você já tiver eliminado os testes, não deixar aqui para esse segundo semestre. E aí, a fase 3, né, uma vez que chega, especialmente aí entre outubro e janeiro, grande parte dos applications são, né, enviados. Cada universidade as universidades podem ter prazos diferentes. Eu diria que o mais comum, né, são prazos de novembro até fevereiro. E aí, uma vez que a gente manda esses applications, às vezes parece que já está tudo pronto, mas você tem que ficar vendo o que está acontecendo. Às vezes as faculdades, né, falaram que estava completa, mas de repente tanto falta algum documento. A gente fica muito nessa checagem mesmo dos applications. E tem muitas universidades, especialmente as mais seletivas, que têm entrevistas. E aí entra nessa etapa do projeto, de fazer as entrevistas. A partir de março, né, começam normalmente você receber as respostas das universidades. Essa é uma parte que, né, a parte mais legal, né? Normalmente os alunos vão ter algumas possibilidades, algumas opções. Quando possível, a gente sempre recomenda visitar as faculdades nessa etapa, especialmente as suas 2, 3 favoritas, né? Definir a universidade, você paga a matrícula, normalmente, né, isso vai depender um pouquinho de cada país, mas especialmente em faculdades americanas, o normal é você definir até 1º de maio, em algum dos outros países você tem um tempo um pouquinho maior, geralmente até junho. Definida a faculdade, aí a gente faculdade é a fase 5, moradia, plano de alimentação, né, aí que você vai, né, se precisar de algum documento financeiro para mandar para a faculdade, para você pegar e receber o seu visto de estudante, formulários de saúde, e aí todos os detalhes finais até você começar a sua candidatura. Então é importante ter essa ideia macro, porque às vezes as famílias, né, os alunos estão muito preocupados com alguma coisa que é na fase 5, né, e estão, né, pensando isso na fase 1. Então, olhando isso tempo a tempo, você vai se estressar com o que deve ser estressado no momento correto. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre essas, né, tendo todas essas atividades, como que a gente prioriza elas, né, de uma forma geral aqui na Daqui para Fora. E é claro, pessoal, aqui eu vou tentar falar de uma forma mais genérica e geral possível, mas podem ser que cada aluno, cada um de vocês tenham, né, preferências e ideias diferentes. Mas, de uma forma geral, sempre, né, um ponto que a gente vai sempre colocar como prioridade são as notas da escola. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como é feita, né, a seleção de faculdades, mas esse critério é um dos primeiros avaliados. Então, né, sempre que você estiver pensando, priorizo a escola ou priorizo alguma coisa, primeiro, né, priorize ir bem na escola. No primeiro semestre, né, se você ainda não fez, o ideal é que você faça as provas e comece a trabalhar nessa seleção de faculdades. Então, esses seriam os 3 pontos principais que quem está na candidatura tem que focar nesse primeiro semestre. Acontece que, às vezes, alguém já, né, eliminou as provas, tá? Ou, né, precisa evoluir em algum desses outros pontos aqui. Então,
Você pode ainda colocar tempo nas atividades extracurriculares, se for algo que você ainda não fez. Se você for começar, né, de repente, iniciar uma atividade extracurricular, talvez seja difícil de você trabalhar com muito afinco nela ao longo desse primeiro semestre, porque você já vai ter outras demandas. Aí aqui a gente colocou portfólio, né? Alunos que vão morar em cursos artísticos, muitas vezes é necessário um portfólio, então é algo que você já pode começar a trabalhar também. E aí o início de trabalho de redações. Mas você só vai colocar tempo, né, no 4 e no 5, estando bem consolidados com 2 e 3 aqui. Tá? Então, se você nem começou a se preparar para as provas, poxa, não fique colocando tempo nas atividades extracurriculares, sabe? Foque nas provas. Mesma coisa aqui para as redações. Uma vez que você está no segundo semestre, né, do ano de candidatura, aí, como eu falei, prioridades, notas de escola nunca vai mudar, mas aí sim você vai começar a trabalhar, né, mais a fundo nas redações, né, das faculdades que você selecionou e nos applications. Tá? E aí tem muitos alunos nossos que tratam esse projeto em paralelo aos vestibulares do Brasil. E você vai ter demandas de vestibular. Então, por isso que é importante também, né, não deixar as provas lá para o segundo semestre. E para quem está fazendo, né, for pensar no cursos artísticos, finalizar portfólio, que se for um curso artístico que demanda, que portfólio é muito importante, pode ser tão importante ou mais até do que as próprias redações. Tá? Então, é importante vocês terem essa visão macro, esse balanço, para não ficarem sobrecarregados. E aí eu falei algumas vezes aqui, né, sobre as provas, sobre os testes, e saber quando eles são, saber as melhores datas, é importante para vocês traçarem um bom planejamento. Tá? Então, especialmente para quem vai se candidatar para as faculdades americanas, tem até uma outra faculdade na Europa, especialmente aqui na Itália, que pode pedir também uma dessas provas do SAT, é muito importante vocês, sabe, terem essas datas aqui memorizadas. Já tem as datas do primeiro semestre aqui do ACT e as datas do primeiro semestre do SAT, e tentar para liberar aqui do segundo semestre. Um ponto importante, esse ano o SAT está tendo uma mudança, as provas eram no papel e agora elas se tornaram digitais. Tá? Não é que você vai fazer online da sua casa, mas você vai fazer através de um computador. Até a gente teve uma palestra algumas semanas atrás, depois posso compartilhar o link com vocês falando mais sobre as provas. Mas aqui que está o ponto importante. Então, o ACT e o SAT, o ACT você tem 7 vezes ao ano e o SAT você tem 6, possivelmente vai até abrir uma data nova aqui em novembro, ainda não é certeza. O que é a ideia, o mundo perfeito, pessoal? É que vocês finalizem essa prova até o meio do ano. Porque em agosto aqui, a partir de agosto, as faculdades abrem os applications e você vai começar a investir muito tempo nessas outras coisas. Você tem algumas chances para fazer aqui. Tá? Então, o normal é que os nossos alunos façam a prova, eu diria, uma dessas duas aqui, quando eles escolhem, né? De 2 a 4 vezes, dependendo aí do planejamento, mais normal 2 ou 3. Tá? Então, o ideal é você conseguir terminar ela até o meio do ano. Em paralelo a isso, né, tem as provas de proficiência em inglês, que são também uma necessidade. Aqui a gente trouxe os 3 principais exemplos, são TOEFL, o IELTS e o QVI, e o Duolingo. Hoje são as provas mais bem aceitas, vamos dizer assim, né, dentre os países que a gente atua. Elas são mais tranquilas de planejar, porque basicamente tem todo mês. Tá? Então, para quem for morar num país que você só precisa fazer uma dessas provas, né, aí é mais tranquilo nesse planejamento. Tá? O que a gente não quer? Que você chegue lá no final do ano, dependendo da prova de outubro ou da prova de dezembro para ter um resultado, sabe? Pode ser muita pressão junto com as outras coisas que vão estar acontecendo com as outras demandas. Tá? Então, a ideia é que vocês, né, equilibrem menos pratos de uma vez só. Então, no primeiro semestre, faz as provas, segue colocando tempo na escola, né, faz a seleção de universidades, e aí isso vai demandar bastante tempo, e o resto do que sobrar, você coloca lá um pouquinho de tempo nas redações, um pouquinho de tempo, né, em atividades extracurriculares. E aí, no segundo semestre, vai seguir, né, investindo tempo na escola, vai colocar bastante tempo nas redações, bastante tempo, né, em demanda de pesquisa de documentações, applications, um pouquinho de tempo em outros, mas aí, se tem o outros e mais o testes, isso vai ficar muita coisa, né? E aí, quando a gente começa a equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, quando dá ruim, você deixa um cair.
Então, a ideia é não chegar com muita coisa para vocês equilibrarem lá na frente e fazer isso de uma forma mais, né, organizada e com muito menos estresse. E aí, né, como eu falei que esse é um dos pontos importantes, eu vou falar um pouquinho de como que a gente faz a seleção de universidades aqui, né, na Daqui para Fora. Então, muito dos pontos que eu vou explicar é baseado aqui nessa nossa experiência de muitos anos, dos nossos estrategistas, né, que são os responsáveis por fazer essa seleção, que tem reuniões semanais, de todo o conhecimento que a gente tem dentro da Daqui para Fora. Então, sempre o primeiro ponto, pessoal, avaliado na hora da seleção, são a partir dos critérios objetivos. Então, quais são eles? Notas de prova, notas escolares, notas no teste de proficiência, para quem for fazer um curso artístico, o portfólio. E por que você tem que começar aqui? Porque muitas vezes os alunos começam olhando, de repente, sei lá, qual que é a principal universidade do meu curso. E aí você já olha direto o curso e você não tem as notas para essa universidade, você gastou um baita tempo de pesquisa, de repente, se aprofundando numa faculdade que, né, você não tem as notas. Então, avaliem isso. Depois, quanto que custa essa universidade? E aí, sempre que a gente fala de custo aqui na Daqui para Fora, é considerando anualidade de aulas, moradia e alimentação. Uma vez que eu vi que eu tenho as notas para essa universidade, né, e eu sei do custo, você tem que ter uma conversa também, né? Se você é pai, ter uma conversa muito franca com seu filho, se você é filho com seu pai, de até onde é possível investir. Se a faculdade está acima, temos que ver se ela, né, oferece algum tipo de bolsa de estudos. Vou falar um pouquinho das bolsas, né? Depois a gente vai ter mais palestras bem aprofundadas nisso, mas tem esses tipos de bolsas principais aqui: mérito acadêmico, necessidade financeira, mérito artístico, que são os tipos de bolsas mais comuns aqui que a gente atua. Então, tem que ver se aquela faculdade oferece bolsa. Uma vez que a gente tem isso mapeado e sabe que, né, tudo isso está alinhado, é aí que a gente começa, depois que a gente tem essas universidades que se enquadram nesses pontos, avaliar quais são as mais interessantes, que têm, né, os melhores cursos na área que você está procurando, que tem as oportunidades lá mais legais, os clubes, organizações estudantis. Dentro disso, a gente vai considerar também, tá dentro, né, da área que eu quero, da localização, né? Quero estudar numa cidade muito grande, numa cidade pequena, né? Então, é mais nessa segunda fase que a gente vai, né, filtrando esses critérios pessoais aqui. E aí, nessa etapa final, a gente usa muito da nossa experiência, resultados de alunos anteriores, da base de dados que a gente fez, referências, né? Não só referências de rankings, mas também o que os nossos alunos falam. Essa faculdade é muito boa de ranking, mas muitos dos nossos alunos foram lá e não gostaram. Então, para isso, para a gente, isso conta bastante também. E aqui tem mais ou menos esse filtro, né? De como, né, a gente trabalha. Apesar de conhecer milhares de universidades, a gente fez um levantamento das faculdades que são as mais interessantes, né, e que a gente mais utiliza anualmente para os nossos estudantes. Então, são mais ou menos 250 nos Estados Unidos, 30 no Reino Unido, 25 no Canadá, 20 na Holanda e 25 aqui nesses novos países iniciais. A gente pode, sim, também avaliar as outras universidades que estão fora disso, mas essas são as mais interessantes de uma forma geral. E aí a gente vai fazendo, né, esse perfil aqui. Tá? Então, obviamente, quanto melhor vocês forem nessa questão de notas, atividades extracurriculares, maior for a boca inicial aqui do funil, mais opções, né, vocês vão ter, né, lá na frente. E aqui tem um exemplo, é só uma artezinha bonitinha, mas que, por exemplo, como que a gente usa a base de dados em nosso favor. Então, por exemplo, aqui, University of Minnesota, Twin City. Se eu não me engano, nos últimos 5 anos foram 93 alunos nossos que se candidataram para essa universidade. Então, vamos supor que tem alguém aqui que está pensando em se candidatar para ela também. Eu vou pegar a média escolar desses 93 estudantes, quanto cada um deles tirou no SAT, quanto cada um deles tirou no TOEFL, se eles foram aprovados ou não, o curso que eles queriam, se ele teve algum tipo de bolsa ou não. E aí a gente consegue cruzar essas informações com as informações dos alunos se preparando conosco, ter uma referência, né, das chances de aprovação de cada um dos estudantes, tá? E também das chances de bolsa. E aí já trazendo um pouquinho sobre essa parte, né, valores de faculdade e bolsas de estudos, que eu acho que é um critério super importante para muitas famílias. Só passar não adianta, tem que ter algum tipo de bolsa. Então aqui, né, sempre que eu falo de valores, como eu mencionei, eu já estou considerando aula, moradia e alimentação. Então aqui, pessoal, é o custo completo
das universidades nos países onde a gente atua. Tá? Então, e aqui está na moeda local de cada país. Dólares americanos, libras, euros e assim por diante. Tá? Como vocês podem ver, é uma variação muito grande e essa variação não está relacionada só à qualidade das faculdades. A localização, o clima, o fato da faculdade ser pública ou privada, tudo isso vai interferir, né, nesse contexto. E o ponto positivo, né, dois que a gente trouxe aqui, um deles é para alunos que têm esse passaporte europeu, aqui na Holanda e em alguns outros países da Europa também você vai ter um custo-benefício diferenciado, e o outro é que existem oportunidades de bolsas. Aqui algumas das estatísticas da nossa turma do ano passado. Então, um pouco mais da metade dos estudantes que prepararam conosco tiveram bolsa em pelo menos uma das universidades. A média de bolsa recebida foi de $20 mil, né, de redução do custo da faculdade. E esse outro gráfico aqui ele é bem legal, porque aí a gente quebrou, né, de todo mundo que teve bolsa, quanto que cada um recebeu em dólares por ano e alguns exemplos das universidades. Então, muita gente me pergunta, Felipe, tem bolsa integral? Tem. Mas é claro que elas são, né, as mais seletivas e mais difíceis. Então, são menos casos por ano de bolsa integral. 8% dos que tiveram bolsa tiveram acima de $50 mil. A grande maioria tiveram bolsas parciais. 22% de 20 a 50 mil, 36% de 10 a 20 e 34% de até $10 mil no ano. Aqui alguns exemplos de universidades. Então, o que é importante aqui? Planejamento, né? Para você conseguir bolsa e ter melhores chances, além das notas, além de selecionar as faculdades corretas, se planejar com antecedência e saber se aquela faculdade oferece ou não, requer um tempo de pesquisa, né, e planejamento para tomar as decisões corretas. E aqui tem algumas dos principais exemplos de alunos que tiveram bolsa por mérito acadêmico e bolsas por necessidade financeira. Tá? Vocês vão ver muitas vezes, pessoal, que as bolsas por necessidade financeira são nessas faculdades mais famosas, né, que tem, onde o mérito acadêmico dos alunos aprovados é muito alto, e aí acaba que todo mundo já tem, né, já tem esse mérito, então eles avaliam a capacidade financeira de cada família. Tá? E aí, já indo aqui para a parte final, antes de abrir para as dúvidas e perguntas de vocês, meio que um resumo aqui do porquê que a gente acredita que, né, esse planejamento com antecedência é fundamental para vocês terem, né, bons resultados. O primeiro é que, poxa, deixar tudo para a última hora, você não vai conseguir fazer bem feito, e é um processo que tem muitos detalhes, e que, deixando para a última hora, a margem de você errar, de erro aumenta muito, então a chance de você errar é muito maior. Se for possível, não deixar os testes para o final do terceiro ano, assim, é algo que para quem está agora, né, o terceiro ano, ou já está, né, no ano de candidatura, está na faculdade, não deixa para o final. Você vai ter redação, vai ter outras coisas que você vai estar estressado, talvez vai estar tendo que fazer vestibular aqui no Brasil, e aí chegar lá dependendo de uma última prova, não é o melhor dos caminhos, sabe? É onde acaba gerando muito estresse. Então, se você não começou a fazer a se preparar para as provas, começa amanhã, se for possível, faz elas no primeiro semestre, sabe? Tira do caminho o quanto antes. Se você deixa também para fazer os testes para o final, é difícil a gente conseguir começar a trabalhar numa lista de faculdades mais precisa, porque por mais que eu faça simulados, a gente tem uma referência de como você está caminhando, é sempre diferente um teste, né? E aí, se você deixa tudo para o segundo semestre, você pode fazer uma lista de faculdades completamente incoerente com o seu resultado de prova real. Então, ter um teste, pelo menos um, melhor até dois, se já tiver feito no primeiro semestre, vai ser importante. Outro ponto, começar a trabalhar, mesmo de forma mais tranquila, nas redações nesse primeiro semestre, é legal porque você vai entendendo um pouquinho o que as faculdades esperam de você. Então, são temas muito pessoais, reflexivos, e que às vezes, se você já tem eles meio que na sua cabeça, vou dar um exemplo, tem faculdades que pedem, fale de se a sua vida fosse um livro de 300 páginas, o que está escrito na página 247. Se você já está sabendo que isso vai, né, algo dessa linha vai ser pedido, sei lá, você pode ter uma experiência amanhã que você fala, opa, isso pode ser uma redação. Então, você vai ficando com o olhar mais aguçado, sabe? O que pode ser no seu dia a dia, o que você vive que pode ser um tema interessante. Então, começar um pouquinho antes ajuda você a ter esse olhar. Importante começar a falar com os professores. Então, se eu sei que eu vou me candidatar para fora, né, já começa a falar agora com os professores que você quer, que se você vai se candidatar, que provavelmente você vai pedir uma carta de recomendação para eles.
tá? O normal, os alunos vão precisar de 2 a 3 cartas, geralmente 1 ou 2 de professor e 1 do coordenador da escola, ou diretor. Aí cada escola vai ter, né, o seu. Tem universidades, pessoal, que tem prazos antecipados, né, quando você vai se candidatar para a bolsa, e podem pedir redações a mais. Então, às vezes, pode ter 2 applications separados, um para a faculdade e um application extra a mais para a bolsa. Então, sempre para quem precisa de bolsa, essa antecedência, eu diria que ela é ainda mais importante, né? Tem faculdades também que a gente chama de first come, first served. Então, a primeira pessoa que se candidata para aquela bolsa vai ser avaliada prioritariamente. Todo ano isso acontece, sempre, todos os anos, por mais que a gente, né, tenha bastante experiência e muitos resultados, todo ano tem alguma coisa nova. Uma faculdade que pede uma coisa diferente, que no entrevistável começa a entrevistar, que agora pediu para gravar um vídeo. Então, é legal, né, você ter essa antecedência para, se precisar de alguma coisa nova, você está pronto. Outra coisa, deixar para a última hora para enviar os applications, pode ter algum problema, sistema de pagamento da faculdade saiu do ar, algum problema com cartão de crédito internacional não passou o pagamento, então, né, manda com antecedência. E aí o ideal, né, é deixar para você fazer no final só o que for necessário, né, não ter que fazer mais nada, né, de antes. E aí eu vi que já está chegando, né, que estão chegando muitas perguntas. Então, antes aqui de, né, a ideia é responder todas elas, pessoal. Então, obrigado para quem já, né, ficou aqui até agora. Eu vi que chegou bastante gente também durante a apresentação. E aí, só deixar aqui os recados já para os próximos eventos que a gente vai ter, né, na próxima semana, sobre como selecionar as faculdades, uma entrevista com uma especialista falando sobre games no exterior, e no dia 22, uma redação sobre redações e seu papel no processo seletivo. E aí, eu já falei, mas vou falar de novo também. Vocês vão ver que, para quem está começando a entender mais sobre o assunto, é bastante informação, é muita dúvida. E um dos primeiros pontos que eu recomendo, pessoal, são todos vocês fazerem a nossa análise de perfil. Aqui é uma ideia inicial que a gente já consegue ter das chances de cada um de vocês a partir das notas, áreas de interesse, orçamento planejado, necessidade de bolsa, e sabe, já dá uma ideia legal realmente da viabilidade do projeto ou não. Então, né, se não der para fazer agora, guarda o link, mas faz depois, porque, sabe, dá uma primeira ideia, e acho que vai ser bem proveitoso. E vamos lá, eu vi que já chegou bastante pergunta, e vou tentar responder todas aqui. Carolina, ela perguntou, né, a Carolina Perrucci, ela falou que ela é americana, e ela queria saber se, por ser americana, ela precisaria ainda ter uma certificação de proficiência em inglês. Sim, Carolina. Como você, né, viveu no Brasil e você vai mandar o application, fez o ensino médio no Brasil, ainda assim você vai precisar de uma certificação de proficiência. A Isabel perguntou se a gente ajuda a entrar em faculdades em Portugal. Isabel, esse ano a gente está ampliando para algumas universidades específicas, tá? Em Portugal. Não são todas, mas a ideia é ter algumas das melhores academicamente, e aí depois você pode entrar em contato conosco para a gente falar quais que a gente atua. Uma pergunta anônima. Como eu me preparo, né, para o teste do Duolingo, onde aplico para a prova e o custo é o mesmo do TOEFL? Acho que procurando aqui no site do Duolingo, você já vai ter várias informações sobre o teste. Lá mesmo ele já tem, né, recursos que você pode utilizar, ou tem cursos preparatórios. E acho que o benefício do Duolingo é que ele é mais barato, ele é menos da metade do preço do TOEFL, e você consegue fazer ele de casa, tá? Então, é uma prova que cada vez mais jovens têm escolhido por ela. A gente fez um levantamento no ano passado, 70% das universidades que a gente tinha utilizado para os nossos alunos aceitavam o Duolingo. Então, aí, espero que esse número cresça cada vez mais. Então, é uma prova que vale a pena considerar. Uma pergunta anônima aqui, se os slides vão ser compartilhados. Vocês podem sim entrar em contato conosco, pessoal, depois, né, aqui nos contatos da nossa equipe. Mandem uma mensagem aqui para a gente no WhatsApp, e quem quiser os slides, a gente pode mandar um PDF, fala que vocês gostariam, né, da apresentação do dia 1/3, que os slides fossem compartilhados, a gente pode sem problemas. A Sofia perguntou, né, como funcionam os testes do SAT e do ACT. Sofia, essas provas são o equivalente ao Enem norte-americano.
Elas, como eu falei, acontecem diversas vezes ao ano. O SAT é uma prova de matemática e de inglês. O ACT também, mas tem uma parte de ciências, que é mais análise de gráficos do que ciências propriamente dita, e uma redação opcional, que não tem tanto peso. E aí a gente tem até, inclusive, um curso preparatório para essa prova também. No nosso site, pessoal, dá para vocês, né, tem acesso a simulados, guias de como, né, como se inscrever e mais informações sobre a prova. Tá? Até na nossa página de eventos também, Sofia, tem uma palestra que a gente fez, acho que foi umas 2 semanas, que está salva por lá, que vai muito a fundo em cada uma delas. Uma pergunta anônima: você pode fazer os exames do SAT e o ACT quantas vezes forem necessárias para conseguir a melhor nota? Uma pergunta anônima. Você pode, sim. Existe, a gente chama de uma lenda, assim, que os admissions officers podem pegar mal se você fez a prova mais que 3, 4, 5 vezes. A gente tem um orientador de gerações, o Jamal, que foi admission officer de uma faculdade top 20, e a gente perguntou para ele: Jamal, isso interfere? Você olha quantas vezes a pessoa fez a prova? Ele falou: bom, lá a gente tinha esse acesso, mas eu prefiro uma pessoa que mande a melhor nota na quinta vez que uma nota mais baixa na quarta. Então, né, pela experiência que a gente tem com ele, não vai te impactar negativamente, mas da mesma forma a gente vê que se o aluno se prepara bem desde a primeira vez, o normal é fazer de 2 a 3 vezes, sabe? Não precisa fazer muito mais do que isso, mas você pode, se for necessário. A Ana Luísa falou, né, na hora das provas, eu não citei o Cambridge. Ela perguntou se ele tem sido menos aceito. Ana, ele é menos aceito, especialmente em faculdades americanas, apesar de estar sendo mais aceito, sim, do que era no passado. Ele é muito bem aceito em faculdades canadenses. O que acontece? Por exemplo, para quem quer melhorar no Reino Unido, que é um país que, né, muita gente quer, você tem que fazer o IELTS e o QVI. Aí, nos Estados Unidos, o TOEFL é o mais bem aceito. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba recomendando uma outra prova, dependendo do que o aluno está mirando. Mas muitas dos nossos alunos e famílias, ou nossos estudantes, se preparam pelo Cambridge. E aí é legal que, se você se prepara pelo Cambridge, você vai estar, e for necessário fazer alguma outra prova, você vai estar pronta. Tá? É um teste que te prepara muito bem para qualquer uma delas. A Júlia Yumi perguntou, ela falou que vai terminar o ensino médio esse ano, se é possível fazer o SAT em agosto. É sim, Júlia, mas como eu falei, seria legal ter uma primeira experiência ainda nesse primeiro semestre, mesmo que você não esteja aí 100% pronta. Tá? Eu tô vendo, pessoal, que algumas pessoas estão mandando perguntas aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui depois, mas se vocês puderem fazer as perguntas no que eu consigo ver exatamente quais eu respondi, tá? Depois que eu finalizar aqui no Q&A, eu vou para o chat também. A Ana Luísa perguntou a diferença do SAT ou o ACT. Basicamente, elas têm a mesma função, né? Como eu expliquei, a principal diferença é que o ACT tem a parte de ciências, a redação opcional, e tem uma diferença no tempo também. O ACT você tem menos tempo para responder as perguntas, tá? Mas o objetivo das provas, eles são o mesmo. Eu diria que mais alunos nossos, Ana, preferem o SAT. Uma pergunta anônima. A equipe Daqui para Fora auxilia para entrar em contato com os representantes das universidades? Sim, né? Quando necessário, né, a gente orienta para vocês contratarem os representantes também. Você pode usar uma bolsa artística, mesmo se seu curso não sendo artístico? Não. Então, para você aplicar para as bolsas artísticas, você precisa necessariamente, né, tá se candidatando para um curso artístico. Geralmente vem do departamento daquela área essa bolsa. Uma outra pergunta anônima: a Daqui para Fora oferece apoio para escrever as redações? Aulas de redações baseadas nas diferentes exigências das universidades, né, correções de redações antes de aplicar? Sim, né, como eu falei ali atrás, a gente divide essa etapa do trabalho em duas fases. No primeiro semestre, os alunos fazem o nosso Writing Program. Como a gente já tem mapeado os principais temas, a ideia é vocês irem trabalhando neles de forma mais tranquila, mas já irem, né, escrevendo algumas redações, já irem entrando nesse mindset do que as faculdades esperam de você. E no segundo semestre do ano de candidatura, a gente sabe as faculdades que você vai se candidatar, e aí é levantar e mapear os temas específicos para ver se teve alguma mudança, e aí é refinar, né, e trabalhar nessas redações específicas. Né? Então, é um trabalho bem intenso aqui, junto com o orientador de redações, e que, né, acho que é uma das partes mais importantes aqui do projeto. Uma pergunta anônima, né, se já teve algum aluno que conseguiu uma bolsa para a faculdade no Havaí. Olha, eu não vou lembrar agora de cabeça,
eu sei que a gente já teve alunos que aplicaram para a Universidade do Havaí. Agora eu não lembro de cabeça, mas se você quiser depois, né, entre em contato com a nossa equipe, que eu consigo levantar aqui nos nossos, nos nossos históricos aqui, para ver se a gente já tem algum aluno que teve bolsa por lá. O Henrique perguntou qual dos testes de proficiência em inglês é o mais indicado para a Europa. Henrique, normalmente, né, entre o TOEFL, o IELTS, o Duolingo, né, a maioria dos países vão aceitar, também na Europa. O principal ponto é, se você for aplicar para o Reino Unido, como eu falei, aí eu focaria no IELTS e o QVI. Tá? É até um tanto curioso, as faculdades elas aceitam outros testes, mas para você tirar o visto estudantil do Reino Unido, você precisa dessa prova. Então, você é admitido na faculdade, mas você não tem o visto. Então, para o Reino Unido, eu indicaria essa prova. Para os outros, essas três aqui servem muito bem. A Júlia perguntou, para as universidades, aplicar num gap year afeta nas chances de passar e conseguir bolsa? Não, Júlia, a gente já teve vários casos de alunos no gap year que passaram com bolsa de estudos, então não indicaria que isso diminuiria, né, as suas chances. Ela também perguntou para a carta de recomendação. Ter de supervisores de um estágio que fiz técnicos de esportes é interessante? Que vai depender um pouquinho, Julia. Normalmente, muitas das faculdades elas vão pedir que as cartas sejam de professor ou de coordenador da sua escola. Então, esse é o padrão mais comum. Tem universidades que permitem que essa carta seja de fora, né, de alguém do âmbito acadêmico. Se permitir, pode até fazer sentido. O ideal aqui é que a pessoa que escreva a carta seja uma pessoa que te conhece muito bem, porque uma carta bem escrita é aquela que você, né, vai ter exemplos pessoais, né? E aí pode ser que seja a pessoa de fora, né, do âmbito acadêmico conhece você melhor. Então, se permitir, é algo que pode considerar sim. A Isabel perguntou, eu estou no segundo ano do ensino médio. Eu devo começar a me preparar agora? Sim, Isabel, você pode, com certeza. A gente tem programas que começam a trabalhar com jovens já antes do último ano do ensino médio, né, no nono, no primeiro ou no segundo. Então, com certeza você consegue começar a se preparar tanto para as provas ou envolvimento extracurricular. Então, fica até meu convite para entrar em contato conosco para a gente falar mais sobre esses programas. A Ana Maria Rocha perguntou se os alunos que não estão no terceiro ano no ensino médio podem fazer os testes como treineiro. Ana, eles podem até já fazer contando para valer mesmo. Então, os testes de proficiência, o TOEFL, por exemplo, tem validade de 2 anos. Então, no segundo semestre do segundo ano, se você faz e vai bem, já está contando. As outras provas, o SAT ou o ACT, eles não têm essa validade. Então, tem alunos nossos que, às vezes, já no segundo ano, tiram uma boa nota, que já pode contar, tá? Quando você é mais jovem, né, tá no primeiro ou no nono ano, aí eu recomendaria fazer mais simulados, por exemplo, para o SAT, se não viu todas as matérias, então eu não faria uma prova oficial, mas tem muitos simulados, inclusive, como eu falei no nosso site aqui, se vocês entrarem, né, na página de materiais, vocês conseguem fazer, ter uma primeira ideia. A Maria Clara Lana perguntou, ela falou que está no nono ano do ensino fundamental, e o que ela pode fazer desde já para tentar ganhar uma bolsa integral em uma faculdade. Maria, eu separaria em 2 pontos. Primeiro, ter boas notas na escola, quanto melhores forem, maiores vão ser suas chances. Ter um bom nível de inglês, né? Então, nessa parte acadêmica, você vai precisar fazer essas provas lá na frente. E agora, do que está no nono ano, você não precisa estudar tanto para as provas, mas você pode começar a se envolver com atividades extracurriculares. Então, no nono ano, que eu focaria muito, notas, atividades extracurriculares e estudar inglês, tá? E aí, seguir isso ao longo desses próximos anos. A Isabel falou que uma das pesquisas sobre uma faculdade dela, ela achou que a universidade, né, não necessariamente pede o SAT ou o ACT. É possível isso acontecer? Todas as faculdades pedem esse teste. Não, Isabel, é verdade, né, desde a pandemia, quando ficou muito difícil fazer as provas, muitas universidades começaram a tornar o SAT ou o ACT como opcional. Então, né, pode acontecer de uma faculdade que você se candidate e não pedir. Qual que normalmente é a recomendação para os nossos alunos? Né, se você vai bem no SAT, é sempre melhor mandar. Tem muita universidade que usa o SAT como referência para chance de bolsa, por mérito acadêmico, e pode aumentar as suas chances. Mas se você não tirou uma nota boa e aquela faculdade tem como opcional, e a gente vê que o SAT não vai te ajudar, a gente pode ir para aquela universidade e não mandar e usar só suas notas do ensino médio. Tá? A Júlia perguntou como funciona para entrar nas faculdades de Portugal, já tendo a nacionalidade portuguesa.
Né, como eu falei, Julia, a gente está iniciando agora, então, sobre Portugal, né, é algo que, de uma forma geral, a gente está pesquisando mais sobre o tema, mas eu sei que nessa fase, para quem tem, né, cidadania portuguesa, a dificuldade é que você tem que fazer o teste de Portugal. Então, o Enem, né, ele não é suficiente como é para alunos somente brasileiros. Aí você precisaria ir até lá para fazer a prova de Portugal, que torna um pouco mais complexo. Parece que tem uma universidade, se não me engano, é de Algarve, que está começando a permitir que mesmo quem tem cidadania aplique como brasileiro e faça a prova, né, usando o Enem. O Caio perguntou das provas do segundo ano do ensino médio, né, até quando podem ser feitas. Eu falei aqui que já poderia. Uma pergunta anônima, de um aluno do primeiro ano, se ele tem alguma dica ou sugestão do que fazer. E ele falou que, né, de fato, essa live, essa parte a gente está falando mais sobre o ano de candidatura, mas como eu falei, acho que envolvimento extracurricular, tipo, dar boas notas, e começar, né, a estudar inglês e ter um bom nível de inglês pode ser feito. E aí entra em contato conosco também, porque a gente tem um programa para jovens, né, de nono, primeiro e segundo ano. Se eu fiz parte do ensino médio na Inglaterra, eu ainda preciso fazer os testes de proficiência? Normalmente sim, até pode ter uma universidade ou outra, se você, dependendo do período que você fez fora, né, que isente você de fazer o teste, mas de uma forma geral é muito raro que todas as faculdades na sua lista permitam isso, tá? Então, né, pode contar que você vai precisar de uma prova de proficiência de inglês e até por ter feito, né, o ensino médio lá, geralmente vai ser mais tranquilo. Sobre o Cambridge, eu já, né, respondi. Ah, o Matheus Nogueira, ele perguntou aqui, eu gostaria de saber sobre as relações de preparação para os testes de proficiência de inglês e também sobre como descobrir as extracurriculares adequadas para a aplicação de bolsa na universidade nos Estados Unidos. Tá. Matheus, os testes de proficiência, como eu falei, são vários, né? E aí hoje você pode entrar também mais uma vez em contato conosco, mas nos sites das faculdades, dos testes, então do ETS e do TOEFL, vou colocar aqui para vocês no chat. ETS do TOEFL, ou o próprio site do Duolingo, se você, né, pesquisar, você já vai encontrar vários recursos, até gratuitos, que você pode começar a se preparar, tá? E aí também, se você precisar de indicações, a gente pode indicar professores que preparam para os testes de proficiência. E aí, sobre as extracurriculares adequadas, essa acho que é uma parte mais complexa, porque vai depender muito de cada estudante. Então, muita gente me pergunta, né, qual que é a atividade mais valorizada pelas universidades? E o que eles avaliam, mais do que a atividade em si, é o quanto que você se engajou, quem que você se tornou a partir, né, dessa atividade que você se envolveu, qual foi o seu resultado nela. Então, a minha dica aqui é, procure as coisas que você mais gosta de fazer e que você tem um potencial de fazer mais feito. Dito isso, a gente tem os alunos se envolvem com as mais diversas atividades possíveis. Tá? A gente vai ter mais palestras também sobre atividades extracurriculares, que depois, lá na frente, acho que vale a pena você assistir também. O Gustavo, né, perguntou se a gente tem testes profissionais, vocacionais ou profissionais para quem está indeciso em relação ao curso. Sim, Gustavo, a gente tem uma parceira nossa que a gente pode indicar, né? E é legal que, e aí falando mais de Estados Unidos, você pode começar lá como indeciso. Você tem até o final do segundo ano da universidade para definir o curso que você quer. Então, muitos alunos nossos indecisos, né, gostam dos Estados Unidos por conta disso. Mas a gente também pode, se for necessário, né, indicar testes vocacionais. Como que eu posso fazer o SAT fora dos Estados Unidos? Vou colocar aqui, responder no chat. Entre no site aqui do College Board, tem todas as informações, tá? E a gente também, né, pode entrar em contato conosco, a gente pode fornecer guias de como fazer a inscrição para essas provas. Uma pergunta anônima aqui, cidadania portuguesa ajuda? Na Europa, né, em alguns países sim, você pode ter um valor de faculdade diferenciado, então ajuda. Eu vou dar uma olhadinha no chat, pessoal, só para ver se tem algumas... mas tem... Deixa eu ver que horas... Começou a perguntar. Deixa eu tentar responder, tá chegando bastante pergunta. Vamos ver se eu consigo responder todas, depois eu vou um pouquinho aqui pro chat, pessoal. Vamos lá, uma pergunta anônima sobre os APs.
né? Eu gosto muito de física e vi que poderia anular uma das matérias de faculdade. Onde posso fazê-los? Os exames de APs, né, são aulas que normalmente são concedidas em universidades em high schools, colégios americanos avançadas, e que não são tão oferecidas aqui no Brasil, né? Então, é um pouquinho mais difícil aqui de encontrar os prazos, os calendários, mas a gente pode também depois entrar em contato conosco, a gente passa onde tem os APs, e se você faz, pode, né, tirar algumas matérias que você faria lá na universidade, mas ponto super importante sobre os APs, pessoal, especialmente se você não estuda numa escola que tem AP para você fazer, isso não é esperado pelas universidades, tá? Então, eu digo isso porque é difícil passar nas provas AP, são provas complexas que não tem tantos recursos para você se preparar ainda, e muitas vezes tem alunos focando no AP antes de tirar uma boa nota no SAT ou de ter boas notas de ensino médio, por exemplo. Então, só foque nos APs se você já está muito bem encaminhado nos outros pontos que eu mencionei. A Beatriz falou sobre o TOEFL, que ela fez o TOEFL ITP, né, porque a escola de inglês ela oferecia, mas que não é tão completa quanto o IBT, e perguntou se que é o TOEFL na internet, né, no computador. E se as universidades aceitam a mais simples ou elas têm que fazer a outra. Normalmente, Beatriz, você vai precisar fazer, tá? O IBT. No passado, mais faculdades aceitavam o TOEFL no papel, mas está diminuindo a cada ano. Então, eu recomendaria fazer o ITP. O teste do Duolingo é bem aceito no ZEU e no Canadá? Sim. A Bárbara perguntou, né, da Universidade de Toronto se aceita o Duolingo. Eu não lembro de cabeça, Bárbara, eu tenho quase certeza que a Faculdade de Toronto aceita. Tá? Aí vale a pena, se você colocar University of Toronto, English Test Proficiency, eles vão falar, mas eu tenho quase certeza que eles aceitam o Duolingo. Ana Maria perguntou se você pode realizar os testes no ensino médio sem estar no terceiro ano. Sim. A gente faz uma consultoria, né, uma pergunta anônima, como que a gente faz, como fazer para participar. Eu vou deixar aqui, né, estou compartilhando, pessoal, super recomendo que vocês entrem em contato conosco, né, e aí a primeira etapa é marcar uma primeira conversa aqui com alguém da nossa equipe. Eu vou até deixar também, pessoal, vou tentando responder as dúvidas, como tem bastante pergunta, tá difícil, tô vendo que eu ainda tô 15 minutos atrasado aqui das perguntas para as dúvidas, mas deixa eu compartilhar um link com vocês. Uma coisa legal para quem está começando, né, enfim, eu quero ter uma primeira ideia, dúvida inicial, vocês podem agendar uma consulta gratuita aqui com um dos nossos especialistas. Então, talvez não dê tempo de eu responder, porque está sendo muitas perguntas, né? Foram mais de 100 pessoas aqui conectadas. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse link. Marquem um plantão de atendimento, que aí, se não der tempo de responder todas as dúvidas, pessoal, vocês marcam aqui com a nossa equipe e um de nós vai atender para poder tirar essas primeiras dúvidas iniciais. Tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, eu tô no Q&A aqui. Tô tentando responder, mas ainda tem 30 perguntas. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Eu vou tentar, pessoal, dando uma passada. Como já teve algumas que foram respondidas, deixa eu ver quais são as mais recentes aqui que não são diferentes. E que talvez sejam... Uma pergunta anônima aqui. Vocês acompanham só no momento de ingressar na faculdade ou acompanham toda a trajetória e auxiliam também nas coisas em relação à moradia, tudo lá da faculdade? A gente acompanha todas as etapas do projeto. Cada aluno que trabalha conosco trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Então, normalmente vão ser 4 ou 5 pessoas, dependendo de quando o aluno começou. Um estrategista que ajuda a selecionar as faculdades, um orientador de redações que orienta com os textos, uma orientadora de application que cuida de levantamento de prazos, pré-requisitos, formulários, traduções de documentos, toda essa, né, indicar, né, quem vai traduzir os documentos, toda essa parte mais burocrática do projeto, e aí já todo o suporte até o jovem ingressar na faculdade. Tem uma equipe que fica aqui para dar suporte durante toda a faculdade, no período universitário. E para quem começa mais cedo, no nono, primeiro e segundo ano, a gente tem também uma orientação, né, ele vai ter um mentor ou uma mentora que orienta na parte extracurricular. Tá? Então, é um acompanhamento bem individualizado, né, de acordo com os objetivos de cada estudante. O Guilherme perguntou qual teste eu recomendaria para o Canadá. Guilherme, com certeza, no Canadá, as faculdades elas pedem também o Enem.
a grande maioria delas, então eu faria o Enem. E aí, o dos de proficiência, eu diria que o Canadá é um dos países que mais aceitam provas. O TOEFL, IELTS, Duolingo e até a prova de Cambridge, em geral, são bem aceitas por lá, né? Se ficar na dúvida, se tiver alguma faculdade que você quer muito, né, falar, essa aqui é a minha primeira opção, vai lá e olha o que aquela faculdade pede, e aí só para ter certeza de que aceita qualquer um deles. No Reino Unido, o SAT, você pode incluir o SAT, né, quando você é candidato para uma faculdade no Reino Unido? Normalmente não tem tanto peso. Algumas universidades podem aceitar, né, você enviar, mas normalmente não tem tanto peso para as faculdades do Reino Unido. Como faz para usar a nota do Enem para aplicar, né, em universidades que aceitam essa nota? Aí vai depender, né? Primeiro, acho que é pesquisar se a faculdade aceita, né, e se aceita o Enem, se é só através do Enem, ou se você tem que fazer outras coisas. De uma forma geral, eu diria que mais em Portugal, que é só o Enem que você manda e você já pode ser aceito. Muitas vezes nos outros países, né, além do Enem, você vai precisar também de redações, né, vai ter que enviar suas notas escolares. Tá? E aí, normalmente, as faculdades vão pedir esse envio através do portal dentro da própria universidade. O Mário Lana perguntou qual que é a média de bolsas, a média de notas para ter bolsa em Harvard. Mário, Harvard é uma universidade que não dá bolsa por mérito acadêmico. Eles só dão bolsa a partir da necessidade financeira da família. Então, lá é uma universidade que tem, né, muitos recursos para bolsas. Então, primeiro eles vão avaliar se o jovem tem condição de ser aprovado, né? Aí, naquele processo seletivo, eles avaliam notas de prova, atividades extracurriculares, redações, cartas de recomendação. E aí, depois, se o aluno for aprovado, entra um outro departamento para avaliar aí essa questão, né, financeira. Uma pergunta anônima aqui, se eu posso colocar no chat a prova, né, do Reino Unido. Posso sim. É o IELTS e o KVI. O Rodrigo perguntou, há algum impacto no planejamento de estudos do Enem para a aplicação das universidades no exterior? Rodrigo, tem crescido, né, o impacto do Enem, eu diria que mais em faculdades da Europa e do Canadá. Tá? Então, para quem está olhando para esses países, cada vez mais a nota do Enem tem sido considerada, então vale a pena, né, investir nisso. A Ana Ilona perguntou, né, se trabalhos sociais ajudam para conseguir uma universidade fora. Sim, Ilona, esse é um dos pontos avaliados, né, que a gente considera como atividade extracurricular, e é um tipo de atividade extracurricular valorizado pelas universidades, sim. Tá? Para quem fez um curso técnico, né, estudou no Instituto Federal, curso técnico conta na candidatura? Se sim, como? Vai ser avaliado, né? Eles vão sempre avaliar os últimos 3 ou 4 anos antes de você se candidatar para a universidade. Então, vão avaliar suas notas, o que você construiu no curso técnico, da mesma forma que eles avaliam, né, um aluno do ensino médio. Tá? Então, vai contar sim. E aí, de repente, você pode ter feito algumas coisas, né, no curso técnico, que são, de certa forma, extracurriculares, que podem contribuir também. A Nádia perguntou se a gente auxilia por meio de esportes, por bolsas esportivas. A gente já trabalhou por muito tempo, Nádia, nessa área, mas não mais hoje. Mas a gente pode indicar empresas especializadas. Então, né, vou até compartilhar de novo aqui os nossos contatos, vou deixar aqui na tela. Para quem, se você quiser, né, manda uma mensagem aqui para a gente, que a gente compartilha. Tenho uma pergunta anônima. Tenho 4 provas do TOEFL. Igual o SAT, minhas notas vão acumulando ou só valida pela última prova feita dentro do período de 2 anos? Vai ser só contada, né, as provas do período de 2 anos. Então, se você fez antes, aí não é válida. O TOEFL está começando a poder fazer essa acumulação, que a gente chama de superscore, né, que é combinar as melhores notas, mas ainda não são todas as universidades que aceitam isso. Você combinar, então, a melhor nota do speaking do TOEFL com a melhor do listening, por exemplo. Se alguma universidade aceitar e tiver no prazo de 2 anos, você pode combiná-las também. A Liliana perguntou, para ingressar nas universidades dos Estados Unidos ou Europa, é melhor fazer o IB ou vários APs? Olha, Liliana, vai depender. Eu acho que assim, se você tiver numa escola, né, que tem o currículo IB, eu investiria no IB, porque você já vai estar dentro da escola. Se a sua escola não tem o IB e você quer, né, por exemplo, entrar numa universidade no Reino Unido, talvez um caminho para aplicar direto seria o AP. Então, depende um pouquinho aqui. Se você está numa escola que tem IB, eu investiria meu tempo muito bem para ir bem no IB, que isso já vai te abrir,
né, bastante portas. O Rodrigo perguntou sobre os programas de intercâmbio. Eles geram algum impacto na candidatura? Rodrigo, eles geram, né? Então, né, quando você faz algum intercâmbio, vai gerar várias experiências que você pode, né, falar sobre, você vai melhorar o seu nível de inglês, então eles geram um impacto, mas eu diria que é muito mais indireto do que um impacto direto. Então, às vezes, algumas pessoas acham, eu vou fazer um intercâmbio, e aí, né, pelo intercâmbio, já vai aumentar minha chance de bolsa, ou vai garantir minha admissão na universidade. O processo vai ser exatamente o mesmo para quem fez intercâmbio e para quem não fez. Mas se você aproveita bem o seu intercâmbio, você pode ter algumas experiências legais que te tornam um candidato mais interessante. Quais atividades extracurriculares você recomenda? Como eu falei, é muito variável, é difícil sem conhecer o que você gosta, quanto tempo livre você tem, mas eu posso te falar de algumas das mais comuns dos nossos alunos. Feiras de ciências, projetos científicos, Olimpíadas de Conhecimento, esporte, trabalho voluntário, trabalho artístico, simulações da ONU, fazer algum estágio, que mais? Às vezes participar de algum clube ou criar algum projeto dentro da própria escola. Então, aqui alguns dos principais, mas o que eu recomendo, faz uma coisa que você gosta. Os nossos alunos tiveram os melhores resultados, faziam coisas que gostavam, se aprofundaram nelas e aí foram super bem, tiveram resultados legais nessas extracurriculares e foram bem. Então, primeiro começa procurando o que você gosta e quando você encontrar uma coisa que você gosta, se aprofunda nela. Pergunta anônima, existem faculdades na Inglaterra que aceitam a nota do Enem? Não é muito comum por lá. É muito comum que as faculdades da Inglaterra não aceitem o currículo brasileiro por si só, para você aplicar, que você tenha que passar por um programa que eles chamam de Foundation, que muitas faculdades têm dentro da própria universidade, que já tem que ser direcionado dentro do curso e área que você quer. Tá? Então, não é muito comum o Enem ser aceito na Inglaterra, não. Qual a nota mínima boa para o SAT? Uma pergunta anônima também. Vai variar muito da universidade. Então, assim, se a gente está falando das faculdades mais seletivas que tem, Harvard, Stanford, Yale, eu diria que o ideal seria pelo menos o 1.450, mas preferencialmente 1.500, né, ou mais de 1.600. Mas, por exemplo, tem universidades com 1.200 pontos, você já pode até ter chance de bolsa. Então, depende da faculdade que você vai, né, mirar. Algumas aqui que eu já respondi. Maria Luísa Mendes perguntou, né, nas universidades espanholas, se a cidadania espanhola ajuda. Sim, né, de uma forma geral, a cidadania de qualquer lugar que você tem da comunidade europeia, ela pode te ajudar não só na faculdade do país que você tem a cidadania, mas de outros também. A Beatriz Schettini fez uma pergunta bem legal, se a gente, né, a nossa equipe ajuda e orienta na seleção e construção do portfólio para os alunos que querem, né, encontrar uma bolsa para o curso artístico. Sim, então, né, quando o aluno vai ganhar um curso artístico, além da equipe que eu mencionei, estrategista, redações, você vai ter um mentor ou uma mentora na parte de portfólio ou audição, dependendo do que você, né, se for performing art, por exemplo, atuação. E a gente ajuda, né, você na construção desses materiais baseado nas suas habilidades e nas faculdades que você vai se candidatar. Mariana Azevedo perguntou qual que é o investimento aqui para contratar daqui para fora. Mariana, seria legal entrar em contato individualmente também, porque hoje são, né, mais de uma dezena de programas diferentes, dependendo do ano que você começa, países que você vai aplicar, se você vai ter um curso artístico ou não, se você vai fazer SAT ou não. Mas entrando em contato, Mariana, a gente consegue dar uma ideia bem precisa para vocês. A Liliana perguntou se o IB é um diferencial. Esse é um currículo, né, que algumas escolas aqui no Brasil têm. Sim, né, especialmente quando a gente fala falei para o Reino Unido, que eu mencionei que o currículo brasileiro não é aceito por si só, se você faz o IB, você consegue aplicar direto. E é um currículo que muitas faculdades conhecem, então, né, ele é muito reconhecido no exterior. Dito isso, eu tenho vários alunos de currículos brasileiros, né, em faculdades que foram aprovados, né, em várias faculdades excelentes. Então, aluna que teve bolsa de 100%, nossa, Carol, no passado, em Harvard, currículo brasileiro. Marina, bolsa de 100% no MIT, currículo brasileiro. Eu quero dizer que, né, apesar do IB ser muito valorizado, se você tem um currículo brasileiro e vai muito bem, vai bem nas provas, tem boas atividades extracurriculares, você também tem boas chances. A Júlia perguntou se a gente, né... Acho que eu já respondi essa dúvida, Júlia, sobre, né, se a gente auxilia no momento de ingressar na universidade, né, ou não, se toda a trajetória. A gente auxilia em toda a trajetória.
A Juliume perguntou se tem como fazer IPs fora, né, IP classes fora da escola. Você não consegue fazer, Júlia, a aula, mas você consegue se preparar para fazer um IP Exam, que é como se você, né, tipo, é o exame que você faria para final, para passar nessa classe, e aí você vai e só faz o exame para provar que você tem esse conhecimento. Ainda é um pouco limitado as possibilidades aqui, por isso que é um pouco mais difícil. Por isso que eu falei lá atrás aqui que vale muito a pena a gente ver com você depois se dentro do seu planejamento, de onde você está agora, do que você está mirando, se o melhor caminho é fazer IP primeiro, ou se tem outras coisas que são uma prioridade mais importante que o IP. Uma pergunta anônima, se a análise do perfil, né, no site vai para fora tem custo. Ela é gratuita, pessoal. Vocês não têm nenhum custo para fazer essa análise e para ter essa primeira referência, tá? Então, acho que vale super a pena para todos fazerem aqui. Para fazer application, tem fees? A Maria Laura perguntou. Qual que é a média de preço? Tem sim, Maria Laura, vai variar um pouquinho de país para país. Eu vou falar em dólares para facilitar. Eu colocaria de 80 a 110 dólares aí, no máximo. Algumas podem até ser um pouquinho menos. Pergunta anônima. Se o SAT não serve para o Reino Unido, qual exame precisa ser feito? Lá eles vão pedir só o exame de proficiência de inglês, mas, né, como o currículo brasileiro não aceita, muitos dos alunos passam por aquele ano de foundation que eu tinha mencionado para vocês. Oxford dá bolsa por mérito acadêmico? Não tem, eu acho que a bolsa em Oxford é só por necessidade financeira, tá? Se eu não me engano, não é bolsa por mérito, ou acho que é uma combinação de ambas. Um pouco, eles avaliam o mérito do aluno e também a necessidade. Lembrando que Oxford, assim como, né, como Harvard, essas faculdades muito fortes, a maioria dos alunos aprovados já tem notas muito altas. Então, por isso que a necessidade vai acabar pesando. Acho que agora eu estou quase terminando aqui as do Q&A, dá para ir para o chat, pessoal. A Júlia perguntou se as notas do PAS, PAS é aquela prova, né, Júlia, acho que de Brasília, né, que é o equivalente ao Enem, se eu não me engano. Se você puder refrescar a memória depois, se pode ser usada como critério, eu não tenho certeza. Eu acho que é essa prova que você está me referindo, mas depois eu posso levantar aqui com a nossa equipe também, tá? Mas eu não tenho certeza, Julia. Mais algumas perguntas anônimas. O currículo da Mizzou, ele auxilia a ingressar em alguma universidade além da de Missouri? Olha, o currículo da Mizzou, a Mizzou é um programa de high school, não só ela, né, mas tem alguns outros programas aqui no Brasil. Eles te ajudam a se tornar um candidato mais interessante. Você vai ter um melhor nível de inglês, né? Você pode passar uma segurança maior para as universidades, mas até onde eu sei, o Missouri só vai ter uma admissão facilitada na faculdade de Missouri, né? Mas ele pode sim te ajudar de diversas formas, indiretamente também em outras universidades. Uma outra pergunta anônima, se a área de TI se é interessante portfólio. Nessa área, geralmente eles não pedem, tá? Vai ser mais por notas e provas. Se é preciso também documentos, né, e certificados para provar a realização das extracurriculares. É uma pergunta anônima. Não é preciso, você vai listar as suas extracurriculares no application com uma breve descrição. Então, você não precisa, né, de documentos. E o Matheus perguntou se 16 anos é uma idade muito tardia para começar as preparações por uma bolsa com graduação de necessidade financeira. Matheus, não necessariamente, né? A gente teve, por exemplo, a Carol, que passou em Harvard, teve bolsa por necessidade financeira. Se eu não me engano, ela começou a se preparar conosco no segundo ano do ensino médio, que tinha 16 anos. Né? Mas aí a gente precisa entender muito bem o que você tem em termos de notas, perfil, para avaliar suas possibilidades, mas não necessariamente é tardio. Tá? Terminei aqui as dúvidas no Q&A, bastante pergunta, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa, ver que teve bastante coisa no TOEFL, né, no TOEFL, no chat. Estou até me confundindo aqui. Deixa eu ver se teve alguma coisa de diferente. A Beatriz perguntou se a gente teve alguns alunos que conseguiram Bolsa Fulbright. Sim, né, no ano passado acho que foram 9 ou 10. Esse ano a gente já tem algumas. E aí, inclusive, pessoal, para vocês que estão falando sobre Bolsa, mais para frente a gente vai ter alguns webinars específicos sobre isso. Tá? Então, super recomendo que vocês façam. Pergunta sobre as provas aqui. Né, no nosso site aqui, deixa eu colocar o link para ajudar vocês. Na página de recursos, de materiais, vocês podem fazer alguns simulados. A live ela vai ficar gravada, pessoal, depois que
que a gente termina essa live, geralmente em uma semana a gente coloca ela na nossa página de eventos. Então aqui, né, os materiais que a gente tem, então vocês podem fazer um simulado, por exemplo, do SAT ou do ACT, e deixa eu colocar também o link da página de eventos. Aqui na página de eventos, em cima ficam os eventos que vão acontecer, e se vocês descerem lá para baixo, tem todos os eventos já realizados, né? Então vai ter as entrevistas que a gente já fez, as palestras sobre temas, né, informações específicas sobre faculdades. Então, né, até se não der tempo de eu responder da forma mais completa todas as dúvidas aqui, entre em contato lá que vocês encontram bastante informação. A Ana Clara perguntou se, né, nas faculdades da Europa, se o método de aplicação é parecido com as faculdades americanas. Ela falou Itália ou Espanha. Eu diria que a Europa, o difícil lá é que não tem um padrão que sirvam para todas. Então, às vezes, né, num estado diferente vai mudar, ou um curso diferente na universidade vai mudar. Então, tem algumas coisas similares, mas podem pedir coisas diferentes. Então, esse tem sido, né, um dos principais desafios que a gente tem nas faculdades na Europa. A Maria Clara perguntou se tem idades mínimas para fazer os testes. Não, mas o ideal, né, não se você está no nono, primeiro ano, né, não faria SAT e ACT oficial, porque, né, ainda tem um tempo até para você pegar todo, enfim, pegar mais os conteúdos. Qual o site do SAT fora do ZEUA, por favor? É o College Board também, tá? É o College Board, e aí você vai encontrar as datas internacionais para se candidatar. Pelas minhas pesquisas na faculdade da IE, Bocconi e Lewis University, não vi eles pedindo as notas escolares. Isso é possível? Perguntou Ana Clara. Eu acho bem difícil, Ana, que a IE, principalmente IE e Bocconi, que eu conheço bem, que eles não peçam que você envie o histórico. Eu acho que eles vão pedir sim que você envie o histórico escolar. A Kelly perguntou, né, se eu posso falar de bolsas full ride. A gente tem alguns casos todos os anos que a grande maioria bolsa full ride é por necessidade financeira e são nas universidades bem seletivas, nessas bem fortes. Como eu falei, vai ter mais palestras também específicas sobre bolsa, mas o que eu diria para você é um aluno competitivo para esse tipo de bolsa. Boas notas escolares, e muito bem nas provas e boas atividades extracurriculares. São, acho que os 3 critérios aqui para você ter chances de passar nessas universidades e, enfim, e ter chance de competir por esse tipo de bolsa. O Matheus Nogueira perguntou sobre o tempo de aplicação, né, juntando tudo, atividade extracurricular, atenção para testes, qual seria o cronograma mais adequado da preparação. Acho que foi bem muito do que eu expliquei, né, Matheus, ao longo do ano. Depende muito do ano que você está, né, mas acho que aí é legal a gente ter uma conversa mais individualizada para ver onde você está, que vai variar muito de aluno para aluno. Bárbara perguntou se a University of Toronto se tem bolsa de 100%. Ela tem, Bárbara, e é por mérito, mas é uma bolsa que você precisa... para você conseguir, você tem que ser indicado pelo coordenador da sua escola, como cada escola pode indicar um aluno, e aí o coordenador tem que indicar você, você tem que aplicar, e aí, obviamente, é uma bolsa bem seletiva, mas ela tem. Quando ela perguntou se a live vai ficar gravada. E acho que é isso, pessoal. Eu respondi, poxa, bem proveitoso aqui, de muitas dúvidas, né, de todos vocês, então ainda tem bastante gente conectada até agora, então eu já queria, né, desde já agradecer a presença de todos, espero ter conseguido esclarecer muitas das perguntas, das dúvidas. Entre em contato com a gente, pessoal, às vezes tem coisas muito específicas que eu não tenho tempo aqui de entrar a fundo na conversa com todos, mas vai ser um prazer conversar com vocês individualmente. PC, muito obrigado a você por estar aqui. Matheus, Sofia, obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês, espero ver vocês mais vezes aqui nas nossas lives. E contem conosco aqui para me ajudar nesse projeto de futuramente estudar no exterior, tá bom? Uma excelente semana para vocês, pessoal. Uma boa noite e até mais. Valeu!